Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu tô vindo aqui porque eu senti uma necessidade de explicar para vocês os meus critérios de avaliação do trabalho que vocês estão entregando essa semana, né? Geralmente, nas aulas presenciais que a gente conversa, né, pessoalmente durante a aula, eu consigo explicar de uma maneira melhor. Como eu escrevi os critérios lá para vocês, talvez não tenha ficado tão claro o que eu quis dizer com cada um deles e qual vai ser a minha postura, né, diante de cada um deles. Então, eu estou gravando esse vídeo, mas para tranquilizar vocês, né? Lá na explicação, então, do trabalho, eu digo para vocês que vocês precisam fazer uma falinha, né, de 1 minuto em inglês. Assim como em redação, para a gente aprender a escrever, a gente precisa escrever, né? Não adianta assistir aula, a gente precisa praticar. Para aprender a falar em inglês, a gente também precisa falar, a gente precisa praticar. Professora, mas como que eu aprendo pronúncia? Pessoal, pronúncia é o seguinte: existe a fonética e a fonologia, né, de qualquer língua. Só que isso a gente geralmente estuda em curso de graduação. Por exemplo, se vocês forem fazer graduação em letras, vocês vão estudar a fonética e fonologia do português. Se vocês estiverem fazendo alguma língua estrangeira, vocês vão estudar a fonética e fonologia da língua estrangeira na graduação. Mas aqui, o nosso objetivo não é vocês decorarem o som de inúmeros símbolos fonéticos, né? Não é essa a nossa ideia. Por isso que eu não dou uma aula de fonética para vocês. Em segundo, porque a gente usa esses símbolos quando a gente está vendo a pronúncia de uma palavra no dicionário de papel, sabe? Que tem a palavra lá e tem a pronúncia, como ela é pronunciada, em símbolos fonéticos. Agora, hoje em dia, tendo o dicionário online, que a gente consegue clicar lá e ouvir a pronúncia da palavra, inclusive no inglês dos Estados Unidos, no inglês britânico, vocês têm uma maneira mais eficiente de saber a pronúncia de uma palavra, né? Então, além de vocês me ouvirem falando lendo os exemplos em inglês lá nas minhas videoaulas. Além de vocês fazerem as atividades de listening e além de vocês procurarem no dicionário, a gente está fazendo mais uma atividade, né? Para trazer esse contato com a fala, né? Que são esses trabalhos. Então, é preciso a gente ter algum contato com essa fala para a gente poder sentir o que é isso, né? E como é isso, e até despertar, talvez, o interesse de vocês em procurar mais o inglês e tentar melhorar a fala de vocês para alguma oportunidade futura aí que possa surgir, né? Por que eu peço pronúncia? Por que eu estou falando de pronúncia? Se eu não colocar lá que eu vou avaliar a pronúncia, se eu não avaliar a pronúncia, então um aluno que fala I no lugar de I, ou que fala something no lugar de something, eu vou avaliar esse aluno do mesmo jeito que eu avalio o aluno que pesquisou a pronúncia da palavra? Então, a pronúncia precisa ser um critério de avaliação, percebe? Você precisa, se você vai falar em inglês, você precisa minimamente ouvir a pronúncia das palavras, né? Nos dicionários online que eu indiquei para vocês, né? Lá no mural de avisos. Por que eu coloquei lá que eu vou avaliar se a fala foi natural e espontânea? Porque se eu não avaliar isso, gente, eu vou avaliar o trabalho de uma pessoa que nem treinou, que nem praticou, que nem preparou a fala, que nem se preparou para fazer aquele vídeo, do mesmo jeito que eu avalio o trabalho de uma pessoa que se preparou, que treinou uma vez, que treinou outra vez, que gravou uma vez, não ficou bom, que gravou outra vez. Eu vou avaliar o trabalho dessas pessoas do mesmo jeito, né? Então precisa ter um critério para eu colocar uma nota num trabalho de vocês, né? Então, quando eu conto para vocês quais são esses critérios, eu tô sendo transparente com vocês, né? Eu tô sendo honesta, eu tô sendo justa. É essa a ideia, né? De eu ter colocado lá quais são os meus critérios. Agora, isso significa que eu espero de vocês a pronúncia mais perfeita de todas? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que eu espero que vocês façam uma fala espontânea como um discurso perfeito? Não, também não quer dizer, né? Você não precisa ser perfeito, nem na pronúncia, nem na espontaneidade do discurso para conseguir uma nota 10, né? Vocês já devem ter percebido isso nos trabalhos do ano passado, né? Que vocês já fizeram e que eu já dei
notas muito altas para vocês, mesmo sem a perfeição da pronúncia e mesmo sem a perfeição da espontaneidade do discurso e etc. Então, não é isso que eu estou avaliando, tá bom? Eu estou avaliando se você foi atrás da pronúncia das palavras, se você treinou um pouquinho, se você se esforçou, se você se dedicou para fazer aquele trabalho minimamente, né? É isso que eu estou avaliando. Aí eu também escrevo lá que vocês precisam escrever o texto em inglês, né, e me mandar. Por que que eu faço isso? É para beneficiar vocês, né, na verdade. Quando eu escuto ou eu assisto um aluno falando e tem uma palavra que eu não conheço, por exemplo, eu não conheço todas as palavras nem em português. Imagina se eu vou conhecer todas as palavras em inglês. Não, eu não conheço todas. Você pode usar no seu texto uma palavra que eu não conheço e só de ouvir eu não vou conseguir identificar exatamente qual é a palavra, talvez, porque eu não sei como se escreve. Então, você colocando o texto escrito, você me ajuda a entender melhor o que você quis dizer durante o seu texto, né? E eu consigo te avaliar melhor. E por que que eu peço para vocês me colocarem também o texto em português? Porque quando você escreve o texto em português e em inglês, você mesmo tem a chance de refletir um pouco mais sobre o uso que você está fazendo da língua. Então, você já aprendeu determinado tempo verbal e você está usando na sua fala, você vai conseguir refletir sobre aquilo, né? Sobre se foi daquele jeito mesmo que você aprendeu, né? Se você está fazendo um bom uso, você consegue refletir sobre o seu próprio uso. E eu consigo entender melhor o que você quis dizer. Então, às vezes, o aluno fala uma coisa em inglês que ficou meio confusa, mas eu vou conseguir entender o que ele quis dizer se eu olhar no texto em português, percebe? Então, é benefício para vocês e é benefício para minha avaliação ser mais transparente e mais justa, tá? Então, esses critérios são pensados por conta dessas razões, né? Qual que é a ideia, então? Que vocês tenham preparado uma fala em inglês, né? Ou preparado em português e traduzido para o inglês, ou preparado direto em inglês, não importa. É pesquisado a pronúncia dessas palavras num dos dicionários online que eu indiquei para vocês. E aí vocês podem treinar, falar várias vezes, pesquisar de novo alguma coisa que ficou em dúvida, conferir, gravar. Então, é essa a ideia, tá bom? Era vocês terem esse tempo. Por isso que eu passei esse trabalho em maio e a entrega está sendo agora em julho, né? Para vocês terem esse tempo aí de preparação dessa fala e de treino, de prática, né? Dessa fala. Essa é a ideia. A gente também faz, quando está no presencial, né? Algumas atividades de fala durante a aula, que vocês tiveram, acho que só uma, né? Que foi na apresentação. Mas mesmo assim é diferente de se eu tivesse 10 alunos, por exemplo, eu tivesse 10 alunos, eu poderia colocar os alunos em dupla para conversar e acompanhar todas as minhas 5 duplas. Mas eu tendo 40 alunos numa sala, ou pelo menos mais de 30 alunos numa sala, eu não tenho como colocar vocês para conversar em dupla e acompanhar todo mundo, né? Por isso que quando eu faço atividade de speaking em aula presencial, geralmente é todo mundo junto e cada um falando um pouquinho. Eu coloco uma pergunta na lousa para todo mundo responder e coloco opções de resposta e a pronúncia dessas opções de resposta, né? Como a gente fez na nossa apresentação lá, na nossa primeira aula presencial. Se Deus quiser, vai voltar para o presencial e a gente ainda vai fazer esse tipo de atividade presencial. Mas à distância é muito mais difícil fazer, né? Eu não consigo ter esse contato, né? Que eu tenho presencialmente, eu não consigo ter esse contato com vocês à distância, né? Mesmo que numa aula síncrona. Então, achei que não fazia sentido. Por isso, infelizmente, estamos fazendo só essas duas atividades de speaking, né? Para assegurar que a gente tenha sempre atividades das 4 habilidades. Speaking, que é a fala, listening, que é a escuta, writing, que é a escrita, e reading, que é a leitura, né? Então, a gente vai sempre ter, mesmo à distância, um contato, mesmo que pequeno, com todas essas habilidades. É isso. Eu continuo à disposição de vocês, como sempre, para qualquer dúvida, tá? Um beijo e tudo de bom. Tchau!